Deus abençoe você, seja bem-vinda a mais uma EBD. Hoje nós estamos iniciando nosso terceiro trimestre de 2021 das nossas lições da CPAD. Nesse trimestre nós vamos estudar o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Quem comenta a revista desse trimestre é o pastor Clayton, da igreja de Joinville. Ele é mestre e doutor em teologia, ele é membro do conselho da Rede Assembleana de Ensino e autor de vários livros editados pela CPAD. Essa revista faz um comentário sobre os personagens e textos de 1º e 2º Reis, e nós hoje vamos estudar, fazer um resumo sobre a vida de Salomão. Que você possa aprender durante esse trimestre a palavra de Deus, tenha sempre a sua revista. É bom sempre estudar a revista antes para que você possa aprender melhor aquilo que vai ser ensinado. Que você compartilhe o vídeo, que você curta o vídeo, que você comente o vídeo para que outras pessoas possam ser abençoados nesta manhã de domingo. A primeira lição fala sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. O texto áureo é 1 Reis 8:11. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheram a casa do Senhor. A verdade prática diz: o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja de seus filhos. A leitura em classe está em 1 Reis 4 e 1 Reis 6. Não farei uma leitura do texto porque eu vou fazer um apanhado geral do texto depois com os irmãos, e os irmãos vão poder acompanhar caso estejam com suas Bíblias. A história de Salomão é uma história de sabedoria, é uma história bonita, por uma parte, como também é a história de um rei, ou uma história secular de alguém cujo poder, dinheiro e sexo resume praticamente sua vida. A história de 1 Reis é muito propícia para esse tipo de entendimento. Por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, pacífico, e Deus se manifestou poderosamente no tempo do seu reinado. Foi durante o reinado de Salomão que a história de Israel atingiu o seu apogeu. Entretanto, mesmo diante de tanta prosperidade e de tamanha grandeza promovida pela sabedoria que Deus deu a esse monarca, ele também se deixou levar pelos desejos pecaminosos e pelos interesses políticos, e isto foi sua ruína. A revista divide, a nossa lição na primeira parte, a sabedoria de Salomão, a segunda parte, a consolidação do poder, e a terceira parte, a construção do templo. Se você pegar um resumo do livro de 1 Reis e for fazer uma análise, eu queria fazer rapidamente com você. 1 Reis inicia falando sobre Adonias, o irmão de Salomão. Enquanto Davi está muito velho, ele deseja ser rei de Israel. Então ele se autoproclama rei, ele contrata 50 homens para correr adiante dele e anunciar sua chegada. E ele começa a ganhar a atenção das pessoas mais importantes. E a despeito da velhice de Davi ainda não ter indicado o novo substituto, ele já assume a posição, já que ele é o filho
mais velho e, né, de forma natural ele seria o herdeiro, mas Deus tinha outros planos, então ele começa a propagar a sua própria glória e a fazer um trajeto político defendendo sua coroação, e ele então começa assim surgir contra Davi, seu pai, e contra Salomão, ao se autoproclamar rei sobre Israel. Ele acaba cometendo uma conspiração e ele tem o apoio, né, de pessoas importantes como Joabe e o antigo sumo sacerdote que fora sacerdote de Davi, e eles no tempo de Davi, e eles acabam de alguma forma se reunindo para proclamar Adonias como rei, mas Deus com a sua graça usa Natã e Batseba para que vá a Davi e diz a Davi o que está acontecendo. Davi não sabia desse fato, e então Davi manda promover Salomão, anunciar Salomão como rei, como herdeiro do trono de Israel. Então Davi manda que Benaia e Natã leve, e Zadok, né, leve Salomão montado na mula de Davi e seja ungido rei. Então ele é ungido rei e vem a coroa para sua cabeça, e ele se torna então o rei legítimo sobre Israel. Antes de morrer, 1 Reis 2 fala sobre as últimas palavras de Davi, e as últimas palavras de Davi, ele diz que está indo pelo caminho de toda a carne, ele dá as suas últimas instruções a seu filho, ele acerta algumas contas antigas com relação a Joabe, que precisa lidar com ele. Joabe precisava pagar por uma decisão errada que havia feito no passado, e chegou a hora de Salomão exercer a justiça para poder satisfazer a lei divina sobre Joabe. Davi diz para Salomão o que faz de um homem, um verdadeiro homem. Ele diz: seja homem. E quando ele fala isso, ele se refere a um homem que tem um coração puro, que ama a lei de Deus, que anda em humildade e que obedece os mandamentos de Deus. Salomão viveria pela palavra de Deus, amando a palavra e obedecendo todos os estatutos que Deus havia ordenado a Moisés. Veja, depois, os últimos capítulos, ele começa a colocar o reino em primeiro lugar. Ele vai lá e vinga, né, Joabe, porque Joabe havia, de forma traiçoeira, matado Abner. Então ele precisa vingar isso, seu pai pede para fazê-lo. Depois ele precisa lidar com a loucura de Adonias, que sorrateiramente pede uma das mulheres que acompanhou Davi na sua velhice para que ela lhe seja dada por mulher, porque de alguma forma ele está querendo fazer uma conspiração nas cortes de Salomão, pedindo a ele essa mulher, porque ele está sendo movido por sexo e poder, não era um homem moralmente correto. Então ele tem que lidar com essa loucura de Adonias e também com a loucura de Joabe por causa da busca de poder e por ser um homem violento. Ele também tem que lidar com a loucura de Simei, que havia jogado pedra em Davi quando ele estava caminhando, fugindo do seu filho Absalão. Então Simei, que descende de Saul com o coração cheio de amargura e inveja, começa a atirar pedras contra o rei. O rei não deixa seus soldados matarem Simei, mas depois que Davi retorna ao seu trono, ele pede Simei para nunca mais sair das suas terras, não atravessar o rio, senão no dia que ele fizesse isso, ele iria
morrer. Mas Simei é um tipo do homem que ama o dinheiro, então as suas mulas fogem e para além do rio, e ele não se preocupa com a palavra do rei, que o rei havia dito que no dia em que ele atravessasse o rio ele seria morto. Então, por amor ao dinheiro, ele passa, transgride a lei do rei e ele então é morto por isso. 1 Reis 3, de 1 a 15, Deus satisfaz o desejo do coração de Salomão, Deus aparece a Salomão, Deus oferece a ele um cheque em branco para que ele possa pedir o que deseja, o que ele queria em seu coração. E ele então, de forma humilde, diz que ele não tem condições de governar aquele grande povo como Davi havia feito seu pai. E ele pede humildemente que Deus o dê sabedoria para que ele possa governar com justiça aquele grande povo. Esse pedido de sabedoria é muito especial. Deus louva seu pedido, louva a sua humildade, porque ele não pede vitória sobre seus inimigos, ele não pede vingança, ele não pede prosperidade e ele também não pede muito tempo de vida. Ele é uma pessoa humilde e ele só pede a Deus sabedoria. Deus então se agrada dele, então Deus dá tudo mais que ele não havia pedido. Deus dá a ele vitória sobre seus inimigos, Deus dá a ele um bom tempo de vida. Deus dá a ele riqueza como nenhum outro foi tão rico quanto ele, e Deus o torna o homem mais sábio que já pisou sobre essa terra. Ele se torna alguém muito amado de Deus por causa da sua humildade de querer aprender e crescer em devoção a Deus. E ele começa muito bem, ele começa de forma graciosa e ele torna então esse reino um reino próspero devido às suas escolhas maravilhosas de sabedoria. Esse é o pedido sábio de Salomão. Nós precisamos sermos sábios nas nossas escolhas. E talvez uma das coisas que nós precisamos na vida é ter sabedoria. Muitas pessoas têm conhecimento que é o acúmulo de informação, mas elas não sabem como aplicar esse conhecimento à vida prática. Muitas pessoas entendem tecnicamente de muitas coisas. Por exemplo, ela faz um curso de exata, então ela resolve qualquer equação de matemática. Ela é um engenheiro, né, muito hábil, ele constrói pontes, constrói prédios, arranha-céus, mas ele não consegue construir relacionamentos, ele não consegue construir ponte entre as pessoas, porque ele não tem uma inteligência emocional, ele não tem uma inteligência moral, ele não tem uma inteligência espiritual. E Deus dá a Salomão uma inteligência graciosa para que ele possa comandar o povo de Deus. E isso é uma dádiva graciosa que Deus pode dar a alguém, a sabedoria. Tiago disse que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus o dá de forma abundante, e Deus não nega sabedoria a quem lhe pede sabedoria. Então nós deveríamos orar e pedir a Deus sabedoria, porque todas as vezes que alguém pede a Deus sabedoria, o texto diz que Deus dá liberalmente e nada lhe impropera. Deus não nega sabedoria a ninguém, porque se pedir, ser-lhe-á concedida. Então, todos nós podemos e precisamos orar todos os dias. Senhor, dá-me sabedoria para tomar as decisões corretas, justas, santas, piedosas, para que eu possa enxergar aquilo que está por trás da realidade, a fim de eu não ser enganado pelos altos enganos do meu coração. Ainda 1 Reis 3, 16 a 28, Deus mostra a sabedoria de Salomão quando ele julga duas mulheres disputando pela mesma criança. Então ele decide de forma graciosa um dilema difícil, e isso faz com que pela sabedoria, ele, mesmo que o dilema é difícil, porque o que é a sabedoria? É resolver
um dilema difícil com uma solução simples. E isto ele faz porque Deus lhe dá, e quando ele decide de forma sábia, ele tem uma justiça também sábia e satisfaz a verdadeira justiça, tanto a humana como a divina. Ele revela uma misericórdia justa, porque ele dá ao filho a legítima mãe. Deus é muito glorificado quando nós usamos como sabedoria. 1 Reis 4, de 1 a 21, diz que Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus. Então era um império até a fronteira do Egito, e todos eles pagavam tributo a Salomão e o serviam todos os dias da sua vida. Deus deu a Salomão um nome. O próprio nome de Salomão diz que é filho da paz. Então, no tempo do seu reinado, não houve guerra. Salomão foi um reino pacífico, poderoso, um império, que é o símbolo do governo do Filho de Deus, ou Filho de Davi, que é o Messias, em seu reino messiânico, onde ele governará com justiça sobre a terra. Ele, como sábio, ele escolhe pessoas que estão juntos para ajudá-lo. Ninguém consegue organizar um reino e o torna um reino pacífico se não tiver pessoas próximas e de confiança nas posições certas. Ou seja, pessoas certas nos lugares certos determina muito o sucesso de qualquer administração. Mas nesse organograma de Salomão, ele escolhe pessoas muito especiais para fazer esse trabalho. Eram homens principais, Azarias, filho de Zadok, o principal, os filhos de Cisa, que eram secretários, como Josafá, filho de Aliúde, ele era cronista. Benaia, que já havia sido fiel a Davi, seu pai, e demonstrou fidelidade por Salomão, não se aliando com Joabe e não apoiando o irmão de Salomão, Adonias. Então, ele por esse ato de fidelidade, ele é promovido a comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, do profeta Natã, era intendente, chefe. Ou seja, as pessoas que estavam próximas deles eram pessoas que ele tinha completa confiança. Uma das coisas importantes, irmãos, para qualquer liderança, é as pessoas que estão próximas a nós, sejam pessoas que nós podemos tocar-lhe o coração. São pessoas que o líder precisa confiar, porque o líder precisa de estrutura para que ele possa liderar o povo que Deus deu, para que ele possa comandar. E aqui Salomão dá um exemplo glorioso, sábio, de eleger pessoas amigas, confiáveis e pessoas próximas a ele, a quem ele conhecia. E ele fez um trabalho glorioso, comandando, ordenando, com governo, e isso tornou seu reino próspero, que é comparado só ao reino do Messias. O capítulo 4, versículo 22 a 34, diz que era um reino pacífico. O texto diz que tinha paz de todos os lados. Judá e Israel habitavam confiados, e cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até lá em cima e até Becerba, todos os dias de Salomão. Ou seja, esse foi o império pacífico, de paz, de prosperidade e de riqueza como nunca houve em Israel. Diz a Bíblia que no tempo do reino de Salomão, prata não valia nada, porque tanto ouro tinha que prata não tinha nenhum valor, de tão próspero, de tão rico que era aquele rei. A descrição da provisão de alimento que vinha para
para a mesa do rei, era como se um navio chegasse a casa a cada 12 dias, lotado de mantimentos, com dezenas de bois, com 100 ovelhas, animais do campo, aves do aviário real, porque isso era, na verdade, a quantidade de alimento para um só dia. Então, constantemente chegavam navios lotados de provisões, porque no seu banquete comia mais ou menos 32 mil pessoas todos os dias. Isso era feito. Então, pensa a fartura da mesa do rei, aquele banquete que todos os dias eram dados. Diz a Bíblia que o provimento diário de 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiro, afora os veados e as gazelas, os corços e as aves cevadas. Ou seja, comida da mais gostosa, da mais preciosa, era feita aqui, porque era um tempo de muita riqueza, de muita promessa, de muita bonança. Deus abençoou grandiosamente seu povo de um jeito como nunca havia abençoado antes. Essa prosperidade, essa sabedoria e essa riqueza incalculável que Deus deu a Salomão foi admirada e apreciada pelo mundo inteiro, ao ponto da rainha vir de longe de Sabá para poder ouvir as maravilhas e a sabedoria de Salomão. Salomão, então, começa depois a preparar os materiais para edificar o templo do Senhor. É uma das maravilhas do mundo antigo. Naquele tempo em que o templo foi construído, não havia nada comparado a pedras trabalhadas, a quantidade de pessoas e milhares de pessoas comandando, mais de 3.000 e tanto homens comandando, mais de 100 mil homens trabalhando todos os dias, para construir uma casa para a glória do nome do nosso Deus. Veja a grandiosidade de tudo isso. Davi havia guardado todo o ouro necessário, então tudo era revestido de ouro, era a maravilha do mundo antigo, algo nunca visto, nunca experimentado. Era uma casa nova, edificada para Deus, e era algo digno de um Deus. Esse templo não há nada comparado à construção do Templo de Jerusalém, em riqueza, em beleza, em nenhuma outra cultura do mundo antigo. O Templo de Jerusalém era a coisa mais bonita e mais maravilhosa de construção arquitetônica que o mundo já havia visto até então. Salomão também constrói outros lugares maravilhosos junto do templo, e Deus dá uma palavra de graça por ele estar fazendo isso, mas Deus fala uma coisa para Salomão, que mesmo com aquela construção graciosa de que ele está fazendo para ofertar a Deus, não terá, com toda a glória, com toda a riqueza que aquela casa tem, ela não terá efeito algum se Salomão não permanecer fiel em todas as coisas. Se ele não amar a Deus, tudo aquilo que ele está fazendo, Deus terá, a sua alma não terá prazer nessas coisas. Veja, o interior do Templo de Salomão é algo comparado ao paraíso, ao jardim do Éden. Então ele vai colocar as figuras dos querubins, vai colocar os frutos, que exemplifica o jardim do Éden, vai construir um portal gracioso para entrar de ouro puro no templo, com as colunas para exemplificar a entrada do paraíso, vai revestir o Santo dos Santos todo de ouro. Ou seja, aquilo que está sendo construído é algo extraordinário, um templo digno superior a qualquer castelo ou de qualquer reis ou rainhas.
de qualquer época da história. Fora isso, a gente precisa também ver quantas construções de lares e jardins extraordinários que Salomão construiu. Hoje, os reality show de programas que mostram casas de famosos, né? Lares maravilhosos, casas bonitas, mansões. Salomão construiu várias delas. Casas de inverno, casas de verão, lugares... Né? O lar docilar de Salomão era de invejar. O palácio, o trono que ele fez de marfim, com vários degraus, com vários leões em cada degrau. Diz a Bíblia que o que Salomão fez nunca se viu em nenhum outro reino. Então ele constrói para si casas lindas, palácios maravilhosos, então com a riqueza, com o luxo, com a riqueza de móveis, de mobílias, coisas extraordinárias. E ele faz isso né, extravagando mesmo tudo quanto tinha em virtude da riqueza. Mas isso, infelizmente, se tornou uma distração. Aí isso mostra para a gente o perigo da distração, o perigo da extravagância, de nós extravagarmos demais com aquilo que não deveríamos, porque não havia necessidade de tanta, né, extravagância daquilo. E depois o próprio Jesus vai, de alguma forma, repreender Salomão e vai dizer que os lírios do campo que não plantam, que não semeiam, mas nem Salomão se vestiu como ele. Com toda a glória que ele tinha, Salomão não se vestiu como eles. Ou seja, toda aquela pompa, todo aquele investimento, embora era resultado da prosperidade, acabou sendo uma distração para o rei Salomão. Toda a descrição da casa, da fonte purificadora debaixo dos bois de ouro, né, que era o local onde os sacerdotes se lavavam. Ele fez coisas no templo, irmãos, de deixar qualquer um de boca aberta. A casa de Deus ficou muito bem mobiliada, muito bem extraordinária, mas ele esqueceu de uma coisa. Ele mobiliou bem o templo, mas ele esqueceu de mobiliar a sua própria alma. Ele esqueceu que o seu coração é o lar onde Deus habita, e esse coração foi logo ganho pela riqueza, pelo ouro, pelo poder. O ouro alguém já disse, né, que o ouro é um material maldito, e o ouro conquistou o coração de Salomão. Quando ele termina o templo, o povo experimenta uma grande alegria, porque a Arca da Aliança vem. Então, né, e Deus merece todo louvor. Ele faz um coral extraordinário dos melhores músicos, e quando cantam, a terra ao redor está tremendo pelo louvor, é extraordinário. E ele oferece a Deus milhares e milhares de sacrifícios, de bois, de ovelhas, de carneiros. E ele faz coisas maravilhosas para Deus, trazendo a arca com louvor, com júbilo. A glória de Deus desce sobre o templo quando a arca entra nos Santos do Santo. É uma festa de adoração, de quebrantamento, e é uma coisa muito linda de ser vista. Salomão, então, começa no capítulo 8, a partir do versículo 12, a bênção, né? Abençoando o povo, abençoando aquele lugar, abençoando o trabalho e louvando a Deus por tudo aquilo. Ele fala: bendito seja o Senhor, e fala que grande é a fidelidade de Deus, e ele, né, faz uma oração muito graciosa diante de Deus, e nessa cerimônia de consagração ele faz uma das orações mais maravilhosas da Bíblia, depois da oração de Jesus, uma oração nota 10, com todos os princípios que qualquer um de nós podemos orar e buscar a Deus, sabendo que Deus fará aquilo que nós pedimos, se nós formos fiéis a Deus, se nós amarmos a Deus. Isso é uma coisa muito graciosa. A intercessão de Salomão é um exemplo da intercessão dos
de Jesus Cristo. Ele ora por justiça, ele faz uma oração por socorro, ele ora por providência, ele ora por libertação, ele ora pelos estrangeiros, ele ora pela vitória, ele ora pelo perdão de Deus para seus pecados. E nós devemos orar como Salomão. A oração de Salomão foi ouvida por Deus e quando ele acaba de orar, o templo é tomado de uma glória extraordinária, que ninguém podia ficar em pé, todos estavam ajoelhados, se quebrantando e recebendo as bênçãos de Deus, e isso é maravilhoso. Esse é o Deus que nós precisamos, que se manifesta, que ouve seu povo, que obedece, que exige de nós obediência, que nós o amamos, que nós sejamos fiéis aos seus mandamentos. O sacrifício que Deus exige é a obediência à sua palavra. Deus fala a Salomão que nenhuma daquelas oferendas teria importância, a não ser que seu coração obedecesse tudo quanto Deus havia dito na sua palavra. Ele sabia dar a Deus o louvor que Deus merece, e isso era algo maravilhoso. No entanto, Salomão fez outras escolhas. E essas outras escolhas não foram boas escolhas assim. Uma delas, ele começa a fazer aliança com várias nações, e como ele era muito inteligente, então ele usava da sua habilidade para ganhar dinheiro, comprava carros dos hititas e vendia para outras nações, comprava outros materiais e armas de guerra do Egito e vendia para outras nações, comprava por um valor e vendia muito mais, isso trouxe muita riqueza para o seu reino. E ele começou então a exibir sua riqueza. Ele começou a comprar animais raros do mundo todo, como leões, girafas e outros animais. Ele começou a preservar para si cavalos. Naquele tempo, quando alguém era muito poderoso, ele então acumulava para si vários cavalos de várias raças. Né? O livro de Cantares compara, inclusive, a mulher que ele mais amava às éguas de Salomão, de tão bem cuidadas, de raça, caríssimas naquela época, e isso acabou ganhando o coração dele. Deus já havia dito que o rei não deveria acumular cavalos, porque isso dá a sensação de poder, de força, de domínio, e isso pode ganhar o coração do homem, e o homem se distrair de confiar em Deus e depender de Deus para as suas questões. E veja, ele acaba cometendo um outro problema, ele começa a construir casas para suas mulheres, ele constrói um palácio para a rainha, para a princesa do Egito, a filha de Faraó, e isso traz para ele perdas, porque isso começa a desonrar a Deus. Essas mulheres traziam seus ídolos para suas casas, moravam em palácios, em dinheiro que Deus estava abençoando a sua nação, ele estava usando para poder ganhar a atenção dessas mulheres. Veja, Salomão agora foi tomado pela força, pela atração da riqueza, pela atração do poder, e agora a questão do sexo. Veja, poder, sexo e riqueza trouxe o fim desse povo. Essa é a verdade da glória do mundo, ela é uma glória transitória. Quando ele faz isso, então ele se afasta de Deus, e então Deus levanta contra ele um opositor, e tudo aquilo que ele havia construído com toda a glória ganha seu coração, e ele então se afasta de Deus e vive muito tempo no pecado, desonrando a Deus, adorando outros ídolos, porque as suas mulheres ganhou o seu coração. Veja, esses dias de glórias, todo esse contexto de Salomão, todo esse reino poderoso
que ele fez, toda a sabedoria que Deus o deu, todas as bênçãos que Deus o deu, que deveria ser um motivo de louvor e que inicialmente era um motivo de louvor, mas que se tornou o motivo da sua queda, que se tornou o motivo do seu desvio e do abandono da graça de Deus. Salomão é um resumo daquilo que acontece a todos nós. Nós inicialmente começamos bem, dependendo de Deus, buscando a Deus. Nós começamos pobres, humildes, e a gente começa a buscar em Deus ajuda e Deus vai nos prosperando. E quando a prosperidade chega, e como não existe um momento mais perigoso na nossa vida do que enquanto nós estamos prósperos, porque enquanto não há prosperidade, nós não somos levados a tentar em tantas outras coisas. Agora ele era o homem mais rico do mundo, o homem mais sábio do mundo, e então as mulheres, né, as princesas, ele tinha 700 esposas e 300 concubinas, um homem que tinha 1000 mulheres e 700, pensa bem, 700 princesas. Isso é inigualável, um homem conseguir ter um negócio desse, né? Vinhos das melhores qualidades, o vinho ganhou o seu coração, então ele se entregou à bebedeira, se entregou aos prazeres da carne, ele tinha as melhores mansões, com as melhores mulheres, ele era, no seu tempo, o homem mais importante, o popstar, mas tudo isso que ele ganhou de prosperidade levou ele a abandonar a Deus e a desprezar a palavra de Deus. Então, Deus levanta contra ele oposição, e por causa dos pecados de Salomão, o final triste, o povo de Deus todo sofre, porque o reino é dividido, duas tribos ficam com Roboão, seu filho, e Deus deixa isso por misericórdia, porque senão não tinha ficado também nada. 10 tribos entrega a Jeroboão, que se opôs a ele no passado, e Jeroboão recebe estas tribos, e isso não acontece no tempo de Salomão, acontece após a sua morte, porque Deus fez isso por causa de Davi, que foi fiel. Ou seja, o homem mais sábio do mundo tomou a decisão mais tola do mundo. Esta é a maior tragédia. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era todo fiel para o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. A maioria das histórias tem um final feliz, mas esta aqui tem um final muito triste. A grandeza desse homem foi a causa da sua ruína. E ele comete uma tolice. Veja, ele comete a tolice de abandonar a Deus, de entregar o seu coração aos ídolos que não são deuses. Deus aparece a ele por 2 vezes, Deus fala com ele, ele experimenta as evidências do poder de Deus, mas isso não impede de cair, isso não impede de pecar contra o Senhor. Aqui nós temos algumas lições. Primeira, as pequenas escolhas que fazemos. O que fez Salomão pecar é que ele deixou de temer a Deus nas pequenas coisas. E são as pequenas escolhas que nós fazemos que vai produzir as grandes tragédias nas nossas vidas. São aqueles pecados ocultos que nós guardamos, que não confessamos, que não lutamos, que não resistimos, que não os abandonamos. É um sentimento de inveja, é um desejo sensual, é alguma coisa que a gente vai guardando e em algum momento da vida aquilo nos toma e aquilo vai nos destruir completamente. A segunda lição é que o pecado está aonde estiver o nosso coração. E o coração de Salomão não estava em Deus de agora em diante. Porque nem mesmo os maiores dons espirituais nos manterão longe do pecado se o nosso coração se afastar de Deus. Então, esse coração se afasta, então esse coração agora está
focado nas riquezas, na fama, no poder, no sexo, e, em última instância, o resultado é adoração a falsos ídolos. Veja, isso produz a queda da casa de Davi, isso traz maldição sobre o povo, toda aquela riqueza será tomada, será perdida, porque um homem não decidiu amar a Deus. Em algum momento ele caiu e acabou fazendo concessões. Ele quebrou alguns princípios e pequenos princípios. A lei de Moisés diz que o rei não deveria ter muitas mulheres, não deveria se entregar às bebidas, não deveria acumular para si cavalos e riquezas, mas ele fez tudo ao contrário. Ele acumulou e reteu para si, e isso trouxe uma dor muito grande, não só para a sua família, não só para a sua alma, mas também para seus filhos. Ele não criou bem seu filho, ele não ensinou. Seu filho não teve um bom exemplo de pai. E veja, o homem mais sábio, o homem mais abençoado, comete o maior pecado. A maior bênção se transforma na maior tragédia. O maior amor se transforma em maior ódio. O melhor amigo se transforma no maior inimigo. A regra é sempre essa. A proporção que nós crescemos, e se o nosso coração se afasta de Deus, é a proporção que nós caímos. E quando o povo de Deus peca, ele peca muito bem. Ele peca para acabar com tudo, porque ele peca contra maior amor, ele peca contra maior conhecimento, ele peca contra a graça de Deus. E os pecados dos crentes são os mestres dos pecados, porque ele sabe que aqueles pecados terão juízos, ele sabe que aqueles pecados vão conduzi-los ao inferno, ele sabe que aqueles pecados vão fazer Deus se opor a eles. Mas o nosso coração foi ganho pela riqueza, pela prosperidade. Nós já não ouvimos mais ninguém, nós não podemos ser confrontados pela palavra de Deus, porque agora nós chegamos a um nível que nós somos intocáveis. E aí a queda, a soberba precede a ruína. Que Deus possa nos guardar para que nós jamais coloquemos o nosso coração nessas coisas. A história de Salomão é uma história de poder, de sexo e de riqueza. Essas coisas têm sido a queda dos homens em todos os tempos. Glória a Deus, porque o verdadeiro Salomão é Jesus Cristo. Ele não caiu, ele foi tentado em todas as coisas. Veja as escolhas que Jesus fez. Salomão teve uma vida de glória e uma vida de riqueza. O filho do homem não tinha lugar nem para encostar sua cabeça. Ele nasce numa manjedoura, ele faz a escolha de ser um homem simples, para mostrar para a gente que o caminho para o crescimento material, para o crescimento espiritual, é uma vida simples. Quanto mais bens nós acumulamos, quanto mais melhoramos o nosso estilo de vida, nós corremos o risco de desenvolver um tipo de espiritualidade que se adequa a esse novo estilo de vida. Veja, Salomão ainda adorava ídolos, mas também adorava a Deus. Ele prestava sacrifício às centenas de Deus e das suas esposas e das suas concubinas, mas ele ainda continuava também prestando sacrifício ao Deus de Israel. Ele tinha um coração dividido e Deus se afastou dele, assim como ele também se afastou de Deus, e isso trouxe uma tragédia, um sofrimento e uma ruína que nos constrange até hoje. Que Deus possa guardar o nosso coração para que nós possamos viver uma vida santa, uma vida entregue a Deus e fazer as escolhas como Jesus fez, o nosso verdadeiro Salomão, que realmente pode nos trazer paz, que realmente pode nos trazer a verdadeira prosperidade, e que Deus nos ajude a lidar com a prosperidade, para que isso não mude o nosso coração, para que nós não nos esquecemos de Deus, para que o nosso coração seja corrigível. O pior momento da nossa vida, irmãos, é quando a correção não nos alcança mais,
quando aquelas pessoas que nos pastoreavam, ou que nos aconselhavam, ou que nos discipulavam, não pode mais apontar para a gente e dizer, não faça isso, porque agora nós sabemos mais do que eles, e então nosso coração é impastoreáveis, porque nós nos tornamos pastores de nós mesmos. Aí que está o perigo. E Salomão acabou ficando acima de tudo isso e não houve ninguém para confrontá-lo. Aías confrontou, mas isso não mudou Salomão, não o tornou melhor. Embora a leitura que nós fazemos de Eclesiastes é possível que bem próximo da morte Salomão volta, mas isso não tira o fato de que o que ele construiu de glória, né, de riqueza, ele destruiu quando se entregou ao pecado. O templo que se tornou a glória, o orgulho de Israel, já não era para Deus um lugar aonde ele queria habitar, embora ele tinha promessa de estar ali. Ou seja, todos os feitos de construção de templo, de louvor a Deus, os maiores sacrifícios já oferecidos a Deus foram oferecidos a Salomão. Se a gente avaliar Salomão, ele é um exemplo perfeito de humildade, de amor, de louvor a Deus. Ninguém amou a Deus como Salomão inicialmente, ninguém prestou a Deus o louvor como ele prestou com os sacerdotes e as turmas de música que seu pai havia estabelecido. Ninguém nunca ofereceu tanto sacrifício de devoção a Deus como foi Salomão. Ninguém foi sábio para entender as Escrituras como foi Salomão. Mas mesmo esse homem deixou o seu coração guardar algumas raposinhas. Elas entraram e esse mesmo coração, que era o coração que mais amava a Deus, acabou amando os ídolos, desprezando a Deus e trazendo grande dor para a sua família, para a sua nação. E hoje nós olhamos para esse homem e vemos que ele cometeu tantos erros que nós não devemos praticar, mas guardar o nosso coração. Quero que você nesta hora olhe para si e veja o que é que tem ganhado o seu coração. Quais são os pecados que você alimenta, embora seja um pecado simples, que agora domina você, isso daqui a um tempo vai dominar você totalmente e isso vai afastar você de Deus. Por isso, Davi disse para Salomão, na hora da sua morte, seja homem de verdade. Homem de verdade é aquele que ama a Deus, que ama as Escrituras e que obedece os mandamentos de Deus. Deus abençoe vocês. Eu queria convidar você a ofertar nesse momento, que você possa ser generoso na casa de Deus, com os seus dízimos, com as suas ofertas. Seja fiel a Deus, como foi Salomão, em ofertar a Deus grandes sacrifícios. Por isso Deus o prosperou muito, porque ele era liberal em sua contribuição. Do mesmo jeito que Deus é liberal em nos dar sabedoria, nós também devemos ser liberais em contribuir para Deus. Seja fiel com o seu dízimo, seja fiel com as suas ofertas, que Deus vai abençoar você e vai prosperar você. Mas essa prosperidade não é para ganhar seu coração e você se afastar de Deus. Deus possa te abençoar grandiosamente. No nome de Jesus, eu queria orar com você agora. Senhor, opera poderosamente, ajuda-nos a sermos fiéis a Ti em tudo, a honrar ao Senhor em tudo. Não nos deixe começar bem, Senhor, e acabar mal. Ajuda-nos a acabar bem, a cumprir os Seus mandamentos, a não andar segundo o nosso entendimento, a não andar segundo a nossa vontade, a andar segundo a palavra de Deus. Sê conosco, meu Deus. Faz obras poderosas em nós por meio da Tua palavra. Ajuda-nos para que nós possamos ser pastoreáveis, ser ajudados, ser ensináveis, para que nós possamos ser corrigidos quando alguém vê o nosso coração nos enganando. Sê conosco, ó Deus. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Não esqueça de dar o seu like, de comentar e esteja conosco no próximo domingo. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.